Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre elementos químicos. Característica dos elementos químicos. Os elementos químicos, também chamados de substâncias simples, são elementos formados por átomos. Atualmente existem 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais, encontrados na natureza, e 26 são artificiais e produzidos de maneira artificial. Símbolo dos elementos químicos. O homem sempre tentou identificar os elementos químicos de alguma maneira. Os alquimistas, por exemplo, representavam o ouro pelo símbolo do Sol e a prata pelo símbolo da Lua. Não importa se o elemento químico é natural ou sintético, existe sempre um símbolo atrelado a ele. Nos dias de hoje, os símbolos seguem critérios internacionais, o que permite que um elemento químico da tabela periódica seja identificado em qualquer lugar do mundo, independente da língua ou alfabeto. Em outras palavras, o símbolo dos elementos químicos passou a ser universal. O padrão adotado para a escolha da simbologia é sempre baseado no nome do elemento em latim, com sua letra inicial em maiúscula, seguido, se houver necessidade, de uma segunda letra, dessa vez minúscula. Por exemplo, o símbolo do cálcio é Ca, justamente porque já existe outro elemento com o símbolo C, no caso, o carbono. Classificação dos elementos químicos. Na tabela periódica, os elementos são organizados de maneira crescente em relação ao número atômico. Eles são agrupados em período, são as 7 linhas horizontais da tabela periódica, onde os elementos possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Colunas. As colunas, grupos ou famílias são as 18 linhas verticais que aparecem na tabela periódica. As famílias A e B possuem 8 grupos cada uma. Os elementos de transição, metais de transição, representam as 8 famílias da série B. Classes de elementos químicos. Uma das formas em que os elementos químicos são classificados na tabela periódica é dividindo-os em 5 grupos de acordo com as suas propriedades físicas e químicas. A seguir, temos como é feita essa classificação em hidrogênio, semimetais, ametais, gases nobres e metais. Metais. Um metal pode ser definido como sendo um aglomerado de átomos com caráter metálico em que os elétrons da camada de valência fluem livremente. A maioria dos metais é sólido a temperatura ambiente, 25 graus, com exceção do mercúrio, que é o único metal encontrado na natureza no estado líquido e possui cor prateada e um brilho característico denominado aspecto metálico. As principais características dos metais são maleabilidade, ductibilidade, condutibilidade e brilho. Não metais. Os não metais são mal condutores elétricos que não apresentam brilho, não são maleáveis nem dúcteis e tendem a formar ânions, isto é, íons negativos. Existem exceções como o iodo sólido. Gases nobres. Os gases nobres, ao contrário de outros elementos químicos, não apresentam qualquer tipo de reação química, pelo fato que são naturalmente estáveis por conterem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que possui 2 em sua camada K. O grupo dos gases nobres é constituído pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, oficialmente. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, elementos químicos, e para fixar o assunto eu proponho atividade em casa. Copie e responda as questões abaixo em papel pautado. Primeira questão: você conhece algum elemento químico? Qual ou quais? Você já viu uma tabela periódica? Qual é a função da tabela periódica? Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo.